Amém. Glória a Deus, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 24, último capítulo do Evangelho de Lucas. Hoje nós já temos um grupo menor, limitado, por causa do novo decreto. Nós tivemos que reduzir o número de irmãos presentes nas nossas reuniões, então nós estamos agendando para 70 pessoas, porque tem que estar 50% da nossa capacidade, acredito que tem um grande número de irmãos que estão nos assistindo online, mas que você também receba da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre as fases da nossa vitória. Lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 25, Jesus ele está fazendo uma caminhada com 2 discípulos de Jerusalém para Emaús. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Alguns discípulos já tinham presenciado Cristo ressurreto, outros não. Havia uma confusão quanto a essa questão, alguns criam, outros não criam, e esses 2 discípulos então estão saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, e a Bíblia diz que eles conversavam a respeito de todas essas questões que haviam acontecido nesses últimos 3, 4 dias agora, a prisão, o julgamento de Jesus, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo se aproxima deles no caminho e começa um diálogo com esses 2 discípulos. E a Bíblia diz então que Jesus começa a falar com os discípulos sobre todas as questões que eram necessárias acontecer. Diz assim a palavra no versículo 25: e ele, Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, Versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 26, Jesus está dizendo o seguinte: olha, em outras palavras, era necessário que o Cristo passasse por isso, era propósito que o Cristo padecesse essas coisas. Quando Jesus está falando isso para os discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus estava falando sobre o propósito, aquilo que Deus tinha colocado para a vida dele, e sobre a necessidade de cumprir cada detalhe desse propósito, passar por cada fase desse propósito. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando uma guerra na nossa vida, seja ela espiritual, emocional, física, essa guerra que o mundo está vivendo hoje, quando nós estamos enfrentando algum problema, o nosso foco, o nosso objetivo fica sempre na solução do problema. Isso é do humano, isso é natural de cada um de nós, porque nós não queremos viver problema, nós queremos viver solução. Isso é da natureza humana. Então nós estamos sempre olhando, lá no futuro, lá na solução. Como é que nós vamos resolver essa situação? Mas quando nós olhamos, por exemplo, alguns princípios, quando você vai ler um livro, por exemplo, você vai ver que todo livro ele vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Se você for fazer uma redação no colégio, você aprende lá no ensino médio já, que uma redação ela tem que ter uma introdução ao assunto que você vai discutir. Aí então você vai ter o desenvolvimento, você vai trabalhar a problemática, você vai trabalhar a solução da problemática e você vai concluir o assunto. O que nós vamos entender é o seguinte: não tem como você colocar a conclusão lá na introdução, não tem como você colocar a conclusão
de uma redação lá no meio do desenvolvimento. São as fases. A nossa vida também, irmãos, é feita de fases. Quando Deus, Ele permite algo na nossa vida, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas, e Ele permite algo na nossa vida, é porque Ele quer que a gente viva essas fases. Por quê, pastor? Porque cada fase desse processo tem um objetivo na nossa vida. Cada fase desse processo tem um porquê de Deus. Por que nós estamos vivendo esse momento? Por que nós estamos passando por essa fase? Por que nós estamos vivendo essa situação agora? Deus tem um porquê. Ele tem um objetivo. Deus, Ele não faz nada sem propósito. O que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo, olha, Deus, Ele não coloca nada ao léu. Quando alguma coisa está acontecendo, talvez você não esteja entendendo, mas o soberano já entende tudo. E se está acontecendo é porque Ele quer revelar, ensinar, tratar alguma coisa da nossa vida. Então nós precisamos entender que quando nós estamos enfrentando um momento de guerra, o Senhor, Ele tem um objetivo lá no final, gerar vitória na nossa vida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Fala para o teu irmão assim, o propósito de Deus é gerar vitória. Agora, existem fases que nós precisamos cumprir. A gente quer pular a fase e ir lá para o final, não é verdade? Mas aí Jesus, Ele vira para os discípulos e fala assim, para os discípulos ali no caminho de Emaús: olha, é necessário, convinha que o Cristo padecesse. Jesus está dizendo, não tinha como pular essa página, não tinha como anular esse objetivo, tinha que acontecer, tem um propósito nisso. Então esse texto mostra que Jesus estava detalhando ali para os discípulos, as fases da sua vitória. A vitória de Jesus foi a ressurreição, amém ou não amém? Mas para acontecer a ressurreição, teve que acontecer a prisão, teve que acontecer a traição de Judas, teve que acontecer o julgamento injusto, teve que acontecer os açoites, teve que acontecer a crucificação. Então Jesus está dizendo, olha, o objetivo era, a fase final era a ressurreição, mas era necessário passar por cada uma delas. Então Jesus estava mostrando que a sua vitória era feita de etapas. Fala para o teu irmão assim, a sua também. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos em uma etapa, mas nós estamos olhando lá para frente. Nós estamos vivendo um momento, mas nós estamos olhando o amanhã. Mas você precisa entender que Deus, Ele fez o hoje para trabalhar na nossa vida, amém? Então nós precisamos entender isso. Por isso, na palavra, Jesus, Ele mostrou ali para os discípulos as fases da sua vitória. Vitória é feita por fases. Vamos repetir isso? Eu vou falar e você vai repetir. Vitória é feita por fases. São os momentos, são importantes. Então uma vitória, ela tem um preço, uma vitória tem uma fase, e você não, eu quero dizer isso aqui, não é para matar a sua fé hoje. Talvez você não vai sair daqui hoje com a tua vitória, mas você vai sair daqui hoje sabendo que a receita para a vitória é entender a fase que você está vivendo hoje. Amém ou não amém? Isso já é um grande caminho para você ser vencedor, é entender o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Então, por que nós precisamos entender isso? Quando nós temos no nosso coração esse desejo, de entender o propósito de Deus na nossa vida, já é meio caminho andado para a nossa vitória. Agora, a primeira coisa importante para você ter vitória, você precisa saber, você precisa estar preparado para lutar. Diga para o teu irmão assim, você precisa estar preparado para lutar.
Porque não existe vitória sem guerra. Nós vamos enfrentar lutas. Hoje mesmo eu escrevia para os nossos discípulos, eu falava sobre isso. Nós não podemos determinar o lugar onde nós estamos, mas nós podemos determinar, o lugar onde nós vamos chegar. Mas isso depende do nosso esforço, isso depende da nossa aplicação, isso depende da nossa luta. Então, nesse caminho pela vitória, nós vamos enfrentar guerras. A gente precisa ter essa consciência. Primeiro grande inimigo que nós vamos lutar é contra o diabo, porque não existe vitória sem que primeiro você vença Satanás. E aqui existe uma palavra de alerta para você, que se você não está enfrentando o diabo, tome muito cuidado com isso, porque tem alguma coisa errada. Se o diabo não tem se levantado contra a tua vida, contra o teu casamento, contra o teu ministério, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira, fala para você assim, então cuidado. Significa que você não está dando trabalho para ele. Significa que você não está incomodando a ele. Porque não existe outra situação bíblica. Ou você está com o diabo ou contra ele. Não existe outra. Igual Jesus. Jesus diz, olha, não existe meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Tem dois caminhos, um que conduz à vida e um que conduz à perdição. Não tem uma meia opção, não tem um jeitinho brasileiro, Então você precisa entender isso. Agora, se o diabo está lutando contra a tua vida, tentando trazer tristeza, tentando trazer derrota, tentando trazer a mensagem, para matar a tua fé, desestimular a tua fé, aí então você precisa tomar posse de um versículo que eu gosto muito, eu uso muito esse versículo nas minhas orações, que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está falando aqui de dois posicionamentos, um diante de Deus, e um diante do diabo. Ele diz, olha, diante de Deus, você tem que se sujeitar. Ou seja, diante de Deus, você precisa se submeter. Você tem que estar na obediência a Deus. Se sujeitar é aceitar a obediência do Senhor. É como um pai que carrega um filho. O pai geralmente ele agarra o filho por aqui. Eu fazia muito isso com o José. Agarrava ele por aqui. E o José, eu não dava a mão ao José. Eu segurava o José aqui no pulso. Porque a mão ele fazia assim, ó. E ele me escapava da minha mão. Então eu agarrava no pulso do José. Sujeitar a Deus é estar debaixo da mão de Deus. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo, olha, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à palavra de Deus, seja obediente. No que diz respeito à palavra de Deus, faça a vontade dEle. Viva o querer dEle. Se sujeite a Deus. Agora, no que diz respeito ao diabo, não. No que diz respeito ao diabo, resista a ele. É isso que a Bíblia está dizendo. No que diz respeito ao diabo, se posicione dizendo, eu sou filho de Deus. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, se sujeitar é obedecer, é acatar. Então, quando nós fazemos o inverso, quando nós nos sujeitamos ao diabo, nós estamos obedecendo a ele, nós estamos fazendo aquilo que ele quer. Pastor, como é que é possível fazer isso? Eu sou crente, eu nunca vou obedecer ao diabo. Mas quando você recua, você está obedecendo ao diabo. Quando você libera uma palavra de incredulidade na boca, você está obedecendo ao diabo. Quando você libera uma palavra de murmuração, você está obedecendo ao diabo. E a palavra do Senhor diz que para você vencer essa fase da luta, você precisa resistir. Amém ou não amém? Então, a primeira coisa importante é isso. Você vai enfrentar o diabo. Você vai enfrentar também o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema que é contrário à vida cristã, que é contrário à palavra, que é contrário à vontade de Deus. Você lembra lá no tempo de Daniel,
no tempo de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Gostava muito dessa história quando eu era criança. E eu ficava muito empolgado quando a professora contava essa história para nós lá na escola dominical. Mas quando você olha para a história, nós vamos observar que nós hoje somos os Daniéis. Nós hoje somos os Ananias, os Azarias. Nós somos os homens e as mulheres de Deus no meio de uma sociedade caída e pecaminosa. E o que Deus espera que a gente faça é que enquanto todo mundo está se prostrando a essa sociedade, a gente permaneça de pé. Faça diferença, age de forma diferente, aleluia. Como Jesus falou, um dos símbolos da igreja é a luz. Porque aonde a luz está, é impossível você não ver a luz. Um dos símbolos da igreja é o sal. Porque aonde o sal está presente, é impossível não sentir o sabor dela. Deus está dizendo que nós somos colocados nesse mundo para fazer a diferença, aleluia. E uma das características, às vezes, dessa fase da vitória, é que Deus, Ele quer nos forjar como pessoas que fazem a diferença. Aonde nós estamos, aonde nós vivemos, com quem nós andamos, amém ou não amém? Uma outra coisa importante também, você vai ter que enfrentar a pressão do pecado, o seu próprio eu, que às vezes é o teu maior inimigo, os pecados do velho homem, nós temos que vencer às vezes a nós mesmos. Então essa é a primeira fase, da vitória. Você precisa entender que para você ter vitória, você vai ter que lutar. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Segunda coisa importante também, segundo ponto para se ter vitória, prepare-se para correr riscos. Diga para o teu irmão, se não tem vitória, sem correr riscos. Só que o ser humano não quer correr riscos, não é verdade? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os grandes homens de Deus que nos inspiram hoje, que nós pregamos sobre eles hoje, foram homens que correram riscos. Quando nós olhamos para a história de Gideão e os 300, nós nos inspiramos na história de Gideão, na fé de Gideão, não é verdade? Mas preste bem atenção, para ele se tornar um referencial e alcançar a vitória, ele teve que correr riscos. E isso não é diferente na minha vida, nem na sua vida, na sua vida. Correr riscos faz parte, da vida cristã. Então toda vitória vai exigir de você riscos. E isso, é lógico, não quer dizer que você tem que ser um inconsequente. Porque tem muita gente que é inconsequente e às vezes usa até a fé como justificativa para fazer loucuras. Mas você precisa entender que a tua fé, você tem que agir com fé, mas ela vai estar sempre baseada naquilo que Deus falou para você. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele é responsável por aquilo que Ele falou, amém ou não amém? Então não existe mudanças, não existe vitórias, se você estiver na zona de conforto. Costumo dizer que tem muitas pessoas que quando pregam sobre a história de Pedro, e que ele está sobre o mar, e ele começa a afundar, e às vezes a gente foca muito naquela questão ali, que Pedro, ele percebeu o vento, ele começou a ter medo, ele começou a afundar, mas a gente às vezes não foca que ele pelo menos ele andou sobre o mar, porque tinha 11 lá, dentro do barco com medo. Ele andou sobre o mar, porque ele saiu da zona de conforto. Então preste bem atenção, no meio da guerra você será desafiado, amém ou não amém? Dá uma sacudida no teu irmão, fala assim, você será desafiado. Precisa entender isso. O próprio Deus, Ele faz isso, Davi, quando chega para Saul, fala assim, olha, o teu servo vai lutar contra esse gigante. Já parou para pensar no risco que Davi correu de tomar um cacete? Correu o risco de tomar um cacete do gigante. Ele correu o risco de morrer ali.
mas ele sabia que para ele ter vitória, ele precisava correr riscos. Então, guarde isso no seu coração. Não existe vitória sem que a tua fé seja desafiada. Não existe vitória sem que você seja desafiado a sair da zona de conforto. Porque um dos propósitos que Deus tem, quando Ele coloca a gente dentro de um problema, é nos levar a crescer. E crescer dói. Crescer dói. Crescer desafia, gente. Crescer nos leva a vencer o nosso medo. Crescer nos leva a sair daquela zona que nós criamos, que se torna uma zona de segurança. Então preste bem atenção hoje. Talvez você esteja vindo aqui buscando: Senhor, eu quero uma vitória na minha vida. Mas eu quero dizer para você que talvez a tua vitória vai começar quando você entender que Deus quer que você cresça em fé. Quando você entender isso, você vai dar um passo à frente e você vai estar mais próximo da tua vitória. Amém ou não amém? Terceiro princípio importante, né? Terceira lição para se ter uma vitória: se prepare para gastar tempo. Fala para o teu irmão: se prepare para gastar tempo. Sabe por que nós vivemos numa geração imediatista, né? Tem muito crente querendo vitória miojo. Como é que é o nome daquele copinho? Como é que é o nome daquele copinho? Nojento aquilo. José Felipe Rio comendo aquele troço. Hã? Como é que é o nome? Jesus, aquilo é muito nojento. Hã? Tem crente querendo comer. Tem crente querendo vitória miojo. Tem gente querendo vitória miojo. Você precisa, olha a história bíblica, olha para Abraão. Gênesis 12, Deus faz uma promessa para Abraão, que Abraão é pai, vai ser pai de uma descendência. Aí nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, tudo que ele viveu na sua vida, todos os momentos, os altos e baixos, os momentos de dúvida, de oscilação que ele viveu, e Deus renovando a fé dele. 25 anos depois, Deus cumpre a promessa e dá Isaac para Abraão. Foram 25 anos, mas olha quem era Abraão em Gênesis 12, e olha quem era Abraão quando Isaac nasceu. Pastor, o que isso significa? O processo de guerra, o processo de luta, as fases que ele viveu, gerou na vida dele crescimento. Mas foi necessário o quê? Tempo. Então, nós precisamos entender, para ter vitória, vai ser necessário passar por um tempo. Então, a minha vitória não é igual miojo de 3 minutos. Deus, Ele usa o tempo para trabalhar na nossa vida. Na vida real, vitória não é igual filme de Hollywood, gente. Fala para o teu irmão: acorda. Essa não é a vida real. Na vida real é com luta, é com riscos e leva tempo. Porque a luta, Deus, Ele usa a luta e o tempo para forjar a nossa vida. Aleluia! Então, quando nós falamos sobre tempo, nós estamos falando sobre muitas áreas, mas principalmente sobre 2 virtudes do Espírito Santo. Quando Deus, Ele coloca a gente numa prova, e Ele coloca a gente ali no trabalhar de Deus. Isso é igual quando você vai assar um bolo, Se você botar o fogo muito alto, você vai queimar a parte de baixo e vai ficar cru em cima, no meio. Então tem que ser lá naquele fogo médio, 180 graus, e aí vai assando devagarinho, E às vezes a gente fica meio desesperado com esse tipo de processo de Deus. Mas Deus, Ele sabe o que precisa ser trabalhado. A primeira coisa que Ele quer trabalhar na tua vida é paciência. Nossa Deus do céu. Fala para o teu irmão assim: paciência. Só de falar eu já fico nervoso. Meu pai fala o seguinte: como é que o pai fala, amor? Se orar pedindo paciência, Deus manda tribulação. Pai fala: se quiser pedir paciência, pode saber que Deus vai mandar tribulação.
Aí tem crente que faz o seguinte: então não vou orar pedindo paciência não. Mas é necessário ter paciência. A paciência é uma virtude. Então, a primeira coisa que Deus trabalha na nossa vida, no processo da guerra, até chegar na luta, na vitória, uma das fases que o Senhor trabalha na nossa vida, Ele quer gerar paciência. Paciência é a capacidade de suportar a luta e as dificuldades sem reclamar. Fala para o teu irmão assim: paciência. Fala, paciência é a capacidade de suportar as lutas e a dificuldade sem reclamar. Ser paciência. Por isso que a Bíblia fala de Jó. E a Bíblia diz que Jó tinha a paciência de Jó. Porque a Bíblia diz: olha, em tudo isso Jó, ele não pecou. Aquilo não foi considerado por Deus como uma reclamação, uma murmuração. Então nós precisamos entender que o tempo é porque Deus quer gerar na nossa vida paciência. Segunda coisa importante também, que Deus ele quer gerar na nossa vida, nas fases para a vitória, é a perseverança. Diga perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é a capacidade de continuar num curso de ação, sem pensar em desânimo, oposição ou fracassos anteriores. Isso é perseverança. E Deus, Ele quer gerar na nossa vida perseverança. Se Deus nos der um problema hoje, e a solução amanhã, que perseverança vai ser desenvolvida na nossa vida? Mas a perseverança, ela é aprendida, ela é amadurecida na nossa vida, justamente quando a vitória não chega no tempo que você esperava. Quando ela não chega justamente no momento que você esperava. E você diz o seguinte: olha, eu tenho que continuar. O caminho é esse: ou eu continuo ou eu desisto. Desistir eu não vou, então eu vou continuar. E eu vou continuar, e eu vou esperar, e eu vou crer, aleluia, e eu vou seguir. Quantas vezes você talvez já ouviu o pastor Cláudio falar isso para você? Quando você fala alguma coisa para mim, diz que está passando por um momento difícil, aí eu viro para você e falo assim: olha, o segredo é não parar de remar. Talvez você já tenha ouvido falar isso. O segredo é não parar de remar. A Bíblia diz que a tempestade estava assolando os discípulos. Jesus estava no monte orando, e na quarta vigília da noite Jesus desce do monte e vem, e vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. A Bíblia fala uma coisa que eu acho muito interessante. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, assolados por uma tempestade. Eles estavam remando, e a tempestade, o vento era contrário, mas eles estavam remando. É interessante que eles podiam ter medo, eles podiam ser incrédulos, mas uma coisa eles eram perseverantes, porque se eles parassem de remar naquele vento contrário, eles iam parar lá onde eles tinham saído. Eles não estavam conseguindo chegar do outro lado, mas eles não paravam de remar, eles perseveravam. Eles perseveravam até que Jesus chegou no barco. Jesus subiu no barco, aleluia. Mandou que o vento parasse, mandou que o mar se acalmasse. E a Bíblia diz que ali houve bonança. Então Deus tem uma palavra para você hoje. Você está vivendo essa fase da vitória. Deus diz para você: não pare de remar. Aleluia, não desista. Dá uma sacudida no teu irmão e fala: não desista. Aleluia, não pare, não recue. Uma hora Jesus vai chegar. Amém? E na hora que ele chegar, aleluia, ele vai liberar a palavra que precisa ser liberada. E a situação vai mudar. Mas Deus, se ele ainda não chegou, é porque ele quer ensinar paciência. É porque ele quer ensinar perseverança. Quem recebe, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa, uma quarta lição, que nós aprendemos para se ter vitória,
é que você precisa se preparar para a renúncia. Quando Jesus fala para os discípulos ali no caminho de Emaús sobre ser necessário passar por todas aquelas situações, uma das coisas que Jesus estava falando era de renúncia. Para você ter vitória na sua vida e alcançar aquilo que o Senhor tem para você, muitas vezes você vai ter que renunciar a si mesmo, ao seu eu, ao seu ego. Então tem muitas coisas que eu gosto, mas nem tudo que eu gosto eu devo fazer. Por quê, pastor? Porque eu estou de olho na minha vitória. Amém ou não amém? Porque eu estou de olho naquilo que Deus tem para mim. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é maior e é melhor do que aquilo que eu posso fazer. Então, muitas vezes eu vou deixar de fazer algo que eu gosto para fazer aquilo que Deus quer, porque eu sei que isso vai me levar à vitória de Deus. Amém ou não amém? Então, eu pago o preço da renúncia porque eu tenho um alvo. Precisamos guardar isso no nosso coração. Eu pago o preço da renúncia porque é justamente com a renúncia que eu vou chegar à vitória. Paulo, quando fala sobre Jesus, fala sobre o processo que ele passou, sobre as fases que ele enfrentou para alcançar a vitória que ele esperava. Paulo escreve aos Filipenses, ele fala sobre a kenosis, que é o autoesvaziamento de Cristo. E aí ele diz lá no capítulo 2 de Filipenses o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando da renúncia. Olha, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o processo. Ele diz: olha, Jesus estava aqui, ele era igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de homem. E quando ele assumiu a forma de homem, ele se esvaziou ainda mais, até chegar, se humilhou ainda mais até chegar na morte de cruz, porque a morte de cruz era o ponto mais baixo que um homem podia chegar na sociedade, porque a cruz era a pior condenação. Então Paulo está dizendo, olha, ele foi descendo, ele foi humilhando, ele foi renunciando, até chegar lá no ponto mais baixo. Aí para na cruz. Aí Paulo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Olha o processo de Jesus, processo de descida, né? Ele começou a descer, de Deus ele foi para o homem, esvaziou, limitou muitos atributos divinos dele. E agora que ele está como homem, ele vai até a morte de cruz, morre como um criminoso, não tendo pecado. E aí quando ele chega no ponto mais baixo, aí a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele desceu, mas depois que ele renunciou tudo que ele tinha que renunciar, ele foi exaltado. É aquilo que a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. É aquilo que a Bíblia diz, olha, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo o Senhor o exaltará. Então preste bem atenção, você está passando por uma fase difícil, você está passando por uma fase de renúncia, aceite essa fase. Deus tem um compromisso com você, Ele vai te exaltar, amém ou não amém? Jesus, Ele tem um nome que é sobre todo nome, porque Ele renunciou. É assim a lei do Evangelho.
Quando eu dou, é que eu mais recebo. Quando eu entrego, é que eu ganho mais. Então, quantas vezes nós estamos parados? Olha, é uma palavra que Deus está liberando aqui agora. É uma palavra profética que Deus está liberando aqui agora. Existem pessoas que estão paradas no mundo espiritual. Está rodando, não sai do lugar. O objetivo é lá, mas não sai do lugar. E estão dando voltas e não conseguem entender. A palavra que Deus fala para você hoje é: renuncie. Abra mão. Porque quando você renunciar, você vai começar a avançar. Quando você renunciar, Deus vai começar a te exaltar. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Eu sempre digo isso. Se você quer coisas que você nunca teve, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. É a lei. É a lei. É a lei da semeadura. É um princípio. Então, se você quer vitória na sua vida, você precisa entender que uma fase dela se chama renúncia. E se você hoje tem retido alguma coisa na tua mão, se você hoje tem retido alguma coisa no teu coração, se você tem retido alguma coisa hoje por causa do orgulho, por causa do eu, que hoje seja um dia de vitória para você. Quando você entender que você precisa liberar, amém? Igual aquele louvor de Naamã, né? Que Naamã não queria ir às águas do Jordão, porque para ele era humilhante. E aí o servo diz: meu senhor, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Quanto mais, lava-te 7 vezes no Jordão. E Naamã então entende esse princípio. O que Naamã o que Deus estava ensinando a Naamã é o seguinte: se você não renunciar ao teu orgulho, você vai morrer. Se você não renunciar ao teu orgulho, você não vai voltar para casa sem ter vitória. Mas no dia que ele renunciou, a Bíblia Sagrada diz que o milagre aconteceu. E talvez essa noite seja uma noite de vitória para você, se você entender que você precisa renunciar. Amém? Quinto princípio importante, quinto ponto para se ter vitória: seja determinado. Ponta o dedão na cara do teu irmão aí com toda a educação, diga assim: seja determinado. Tem gente que não sai do lugar porque ele desiste de tudo. Ele na primeira dificuldade ele já está olhando para trás, ele já está recuando, ele já está com as pernas batendo uma na outra. Você precisa entender que uma fase da vitória é que Deus quer ensinar que você seja uma pessoa determinada, uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que não recua. João capítulo 6, no versículo 38, Jesus fala uma coisa interessante. João diz assim: olha, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Jesus estava dizendo? Eu tenho uma determinação no meu coração, tenho um objetivo. O meu objetivo é cumprir o propósito do meu Pai aqui na terra, e não tem nada que vai fazer eu recuar disso. Então a determinação no coração é algo importante. Havia uma determinação clara nessas palavras de Jesus. Jesus, ele estava determinado a padecer, a morrer, para cumprir a vontade de Deus. Ele sabia o seu propósito e ele não saiu do foco. Não saia do foco. Amém ou não amém? O diabo, ele é mestre. O diabo, ele é mestre em nos tirar do foco. Aí quando nós olhamos para a história de Josué, Deus, ele está dando conselhos a Josué. E quando Deus está dando conselhos a Josué, o que Deus fala para Josué? Olha, medita no livro desta lei. Josué capítulo 1, versículo 8. Medita no livro desta lei, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha o que Deus está falando para Josué: não perca o teu foco, seja determinado.
Você sabe qual é o teu propósito. Você sabe o que você quer alcançar. Você sabe o que eu tenho para você. Então não perca o foco. O diabo, ele quer tirar o nosso foco. O diabo, ele quer fazer a gente olhar para o lado. O diabo, ele cria situações para fazer a gente sair do objetivo nosso. E aí a gente acaba ficando igual a mulher de Ló. O objetivo é fugir de Sodoma, mas o barulheiro que está lá atrás, gritaria para todo lado. A mulher de Ló não aguentou, deu uma olhada. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Então Deus está falando para você aqui hoje, amém? Olha, pode ter vozes à direita, pode ter vozes à esquerda, pode ter tumulto, barulho, pode ter problema para um lado, para o outro. Eu não vou perder o meu foco. Aleluia! O meu alvo é aquele que Cristo estabeleceu para mim e eu vou seguir em frente. Quantas coisas aconteceram nesse período que nós estamos aqui na igreja? Começamos a pastorear aqui no dia 1º de janeiro de 2020. 1º de janeiro de 2020. Quanta coisa aconteceu que não estava no plano. Não é verdade? Coronavírus estava no plano, gente? Não estava no plano. Mas preste bem atenção. Deus nos chamou para esse lugar com um propósito. Aleluia! E com coronavírus ou sem coronavírus, nós vamos continuar no propósito em nome de Jesus. E nós vamos alcançar o nosso objetivo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então guarde isso no seu coração. Seja determinado. Amém? Seja determinado. A determinação é algo muito necessária. Pois quando você determina uma posição na sua vida, automaticamente o diabo levanta em oposição. É o trabalho dele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você vai sair daqui hoje com essa palavra no teu coração, que o Senhor, que o Espírito Santo ministrou na tua vida. Mas eu quero que você saiba, a oposição maligna vai estar lá na tua casa. A oposição maligna vai estar lá no teu trabalho, na segunda-feira. Talvez você vai receber uma palavra lá no teu trabalho, lá na tua casa, ou seja, lá onde você esteja, que vai ser totalmente contrária àquilo que você recebeu aqui hoje. Aí que você tem que ter essa determinação. Ou você vai ouvir a voz do diabo, ou você vai seguir em determinação naquilo que Deus fez para você. Quando você segue determinado, você está dizendo não a Satanás, sim à vontade de Deus, e está avançando no teu foco. Então guarda isso no teu coração. O diabo, ele faz isso para a gente mudar de ideia. O diabo, ele faz isso para você sair da rota, para você sair do propósito, e às vezes pessoas que são próximas a você, não se escandalize com o que eu vou falar aqui agora. Às vezes pessoas próximas a você vão ser boca do diabo para tentar persuadir você. Lembra de Pedro? Um dos discípulos mais chegados de Jesus. Ele não tentou persuadir Jesus a não ir para a cruz, Mas a palavra de Jesus foi: para trás de mim, Satanás. Não estou falando para você falar isso dentro da sua casa, não. Mas você precisa entender, Jesus passou por isso, nós vamos passar também. Pedro estava cheio de boa intenção ali. Agora a Bíblia não. Tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Então muitas pessoas às vezes liberam uma palavra para a gente, cheia de boa intenção, mas às vezes aquilo ali não é a boca de Deus. Você precisa entender isso. Não é porque o caráter daquela palavra tem boa intenção que significa que aquilo ali é a vontade de Deus na minha vida. Seja determinado. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então pessoas vão tentar parar você. As circunstâncias vão tentar parar você, impedir a tua vitória. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, olha. Lá em Tiago também, capítulo 1, versículo 7 e 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é.
e inconstante em todos os seus caminhos. O que o diabo está dizendo? Se você é vacilante, se você é inconstante, você não vai receber nada de Deus. Não vai. Você quer receber algo de Deus? Seja constante. Você quer receber algo de Deus? Seja determinado. Tenha uma posição e persevere nessa posição. Então você precisa guardar isso. Deus, Ele não trabalha com pessoas inconstantes. E se você está nessa fase da sua luta, e você não tem avançado nessa fase, talvez o que Deus precisa, o que Deus queira te ensinar hoje, é que você precisa perseverar nisso. Você precisa ser determinado nisso. Quinta-feira eu ministrava aqui aos líderes da igreja, eu falava sobre isso. Existem pessoas que chegam até um determinado limite. E quando eles chegam naquele determinado limite, eles precisam vencer um gigante. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que você for mudar de fase, você vai ter que vencer um grande desafio. Parece até videogame isso aqui. Nem jogo videogame não. Mas nunca tive videogame na minha vida. Mas eu acho que é assim. Sempre no final de campo, Everton, Deus vai libertar Everton em nome de Jesus. Um dia eu tive que recolher um videogame do irmão da nossa igreja. A mulher foi lá no gabinete fazer um boletim de ocorrência. Falou: pastor, o homem ama mais o PS, o PlayStation do que eu. Falei: traz o PS e o cabo para cá. Vamos deixar ele aqui no meu escritório guardado um tempinho. Mas a gente percebe que para cada fase que você precisa vencer no jogo, você tem que superar um desafio no final. E sabia que isso é prática na vida cristã? Só que o que acontece? Tem pessoas que quando chegam diante daquele gigante, eles perdem o foco. Quando eles chegam diante daquele gigante, eles param de perseverar. Quando eles chegam diante daquele gigante, eles recuam, eles não renunciam. E aí sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você nunca vai sair dessa fase. Mas Deus quer gerar crescimento na tua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E é hora de você fazer diferente, amém? É hora de você agir de forma diferente. Não é hora de você ser vacilante. Não é hora de você ser indeterminado. É hora de você ser determinado em Deus. Porque a Bíblia diz que homens assim não recebem coisa alguma do Senhor. Você quer receber algo de Deus? Fala para o teu irmão assim: então seja determinado. Quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. O Ministério Louvor pode vir aqui à frente. Nós vamos cantar agora. Aleluia. Essa é a receita da vitória. Amém ou não amém? A realidade do puro evangelho é essa. Deus tem vitória para a tua vida, mas tem um preço. Deus tem vitória para a tua vida, mas existem fases. Aleluia. E esse ano é o ano da intimidade com o Senhor. Amém? O ano da intimidade significa que Deus ele vai revelar o seu coração a nós. Mas também significa que nós temos que revelar o nosso coração a Ele. Você crê nisso? Aleluia. Então existem fases na nossa vida que precisam ser vencidas hoje. O que tem bloqueado a ação do Espírito Santo na tua vida? O que tem impedido, o que tem sido uma amarra para você romper essa fase e ir além? Hoje, a tua grande vitória não é concluir esse problema, a tua grande vitória é entender o que você tem que fazer. É isso que o Senhor está falando aqui hoje. Então, você precisa tomar posse. 2021 é um ano profético. Pastor, 2021 está sendo um ano difícil. Todo ano profético é um ano difícil. Porque é justamente na dificuldade, aleluia, que o poder de Deus opera. É justamente na dificuldade, na luta que nós vemos o impossível acontecer. 2021 é ano profético. 2021 é um ano de crescimento na nossa vida.
Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. E antes de você ver algo externo acontecer, você precisa entender que algo interno precisa acontecer. Deus está trabalhando aqui no seu interior hoje, aleluia. Viva com fé e determinação. A palavra de Deus para você é essa hoje. Você que está no meio dessa luta, não pare. Não pare, porque uma porta está fechada. Aleluia. Creia, Jesus, Ele tem a chave, aleluia, que abre essa porta. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Não desista. O Senhor está dizendo para você hoje: torne-se um companheiro da esperança. Amém ou não amém? Torne-se um companheiro da esperança. Olhe para a Bíblia com um olhar de esperança, porque a Bíblia é o livro da esperança. Aleluia. Então olhe para as situações com esperança. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver sempre uma palavra de esperança. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu gosto desse versículo, eu gosto de orar esse versículo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está dizendo: você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo. Olha, você vai passar por essas situações. Mas preste atenção, eu vou estar com você, aleluia. Vou estar contigo. Isso não vai ter poder para te atingir. Eu irei adiante de ti. O caminho está torto, eu endireitarei os caminhos tortos. Mas existem portas de bronze, eu despedaçarei todos os ferrolhos de ferro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha para a Bíblia é o livro da esperança. Então, se você hoje está enfrentando uma fase difícil na sua vida, aleluia, talvez você não entenda o porquê isso está acontecendo. O Senhor está dizendo para você: torne-se um companheiro da esperança. Amém ou não amém? Guarda isso no teu coração, aleluia. Não pare, aleluia. Tente quantas vezes for preciso, mas alcance a tua vitória. Deus tem algo novo para você. Esse momento difícil, essa luta que você está enfrentando, essa fase complicada, não é para te destruir, é para te amadurecer, é para te aperfeiçoar, é para você aprender. E quando você for aprovado, aleluia, você vai receber a coroa de glória. Então nós vamos adorar o nome do Senhor agora. Aleluia. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, você tem dificuldade até mesmo para adorar. Mas hoje você vai renunciar ao teu eu, à tua incredulidade, à tua dificuldade de entender o processo de Deus. E pela fé você vai adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, graças te damos por essa palavra vindo direto do teu trono, Pai. Quem recebeu essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Rendemos graças, ó Pai, a Ti. A Ti entregamos, ó Pai, todo o nosso ser. Tudo que somos, tudo que temos pertence a Ti, ó Pai. Diga assim: Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Oh, aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Aleluia. Ele está contigo. Também sei
que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Aleluia. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar. Confia. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga assim mais uma vez, ó. Eu sei. Eu sei. Sempre estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, meu Pai. Quando eu acordo, quando eu levanto, tu estás comigo, meu Pai. Eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar. Precisamos, mas preciso aprender a descansar. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ei! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga assim agora, ó. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Diga mais uma vez, tudo entregarei. Tudo
ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Oh, Senhor, dê a tua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Levante a tua mão direita ao céu. E eu quero que você comece a orar nesse momento. A pastora Juliana vai estar orando agora. Nesse momento você vai clamar ao Senhor. Você vai falar, vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero tomar essa palavra para a minha vida hoje. Senhor, eu não quero ser conhecido como um cristão vacilante. Eu não quero ser conhecido como um cristão que não persevera, que desiste. Eu não quero, Senhor, que essa luta me destrua. Eu quero que ela me aperfeiçoe. Aleluia. Senhor, eu quero entender a tua vontade, o que o Senhor quer de mim hoje, as atitudes que o Senhor espera que eu tome hoje, as decisões que eu preciso tomar na minha vida hoje. Senhor, eu quero nessa noite entender aquilo que é preciso ser renunciado na minha vida, para que a tua vontade prevaleça. Ore ao Senhor agora, ore ao Senhor agora. O Senhor está forjando vencedores aqui nessa noite. O Senhor está forjando vencedores aqui nessa noite. O Senhor está usando essa luta, essa dificuldade para tratar na sua vida, para te preparar para algo maior e melhor. Aleluia. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, estamos diante de ti, Pai. Ouvimos a tua voz nesta noite. Aleluia. Senhor, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida diante do Senhor, e sobre esta palavra nós clamamos a ti. Senhor, nós não queremos ser daqueles que retrocedem, daqueles que paralisam, Senhor. Nós queremos avançar rumo ao alvo, ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida, rumo à promessa que o Senhor tem para a nossa história, Senhor. Nós não queremos ficar paralisados pelo medo, pelas dificuldades, Senhor. Ó Deus, nós queremos enxergar tudo isso que tem nos acontecido como oportunidades de crescimento, Senhor, oportunidades de amadurecermos como filhos, como servos teus, Pai. Eis aqui o nosso coração. Tu sabes, Senhor, aonde é a nossa debilidade, Pai, onde nós temos, Senhor, fraquejado, mas nós clamamos ao Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente no tempo de angústia, Senhor. E nós queremos recorrer a Ti, nós queremos recorrer à Tua palavra, nós queremos confiar no Senhor, olhar, Pai, permanecer com os nossos olhos fixos em Ti. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Nós queremos prosseguir, nós queremos permitir, Pai, que o Senhor nos forje, Senhor. Mesmo, Senhor, que essa fornalha seja, Senhor, esteja sendo aquecida tantas vezes e mais. Sabemos que isso, Senhor, produzirá um peso de glória, Senhor. Sabemos que isso, Senhor, nos dará experiências, nos dará profundidade, nos dará intimidade contigo, Senhor. Nós queremos caminhar em intimidade contigo. Não queremos apenas águas rasas, nós queremos ter profundidade, Senhor, no nosso relacionamento, na nossa vida contigo. Nós queremos avançar, Pai, mesmo que tudo pareça contrário. Nós queremos avançar rumo, Senhor, a Tua voz, a direção que o Senhor já nos determinou, já nos mostrou, Senhor. Por isso nós clamamos, Pai, fortalece a nossa fé nessa noite, que nós possamos firmar bem os nossos passos, receber esta palavra em nosso coração e avançarmos destemidamente, Senhor, confiados em Ti, porque Tu, Senhor, não nos abandona. O Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as estações da nossa vida. Então, Senhor, fortalece a Tua igreja nessa noite.
Fortalece-nos, Senhor, para avançar, para prosseguir, Senhor. Não, Senhor, não queremos desistir. Não queremos ficar parados, ainda andando em círculos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais e nos mostra se temos andado em círculos, se estamos, Senhor, vagarosos. Nós queremos avançar, nós queremos tomar a posição hoje, um novo posicionamento para viver o algo novo que o Senhor tem na nossa vida. Nós queremos nos posicionar, nós queremos tomar posse da Tua palavra e agir mediante a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Hoje também é um dia de decisão para a sua vida. Aí na cadeira, no bolsão atrás da sua cadeira, tem um cartão aí, que é o cartão do visitante, e também tem o cartão decisão. Se nessa noite você tem sentido pelo Espírito Santo o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você tem sentido no seu coração o desejo nessa noite de assumir um compromisso, uma aliança com o Senhor, você vai preencher esse cartão decisão, e quando nós encerrarmos o culto, você vai vir aqui à frente, você pode procurar a mim, a pastora Eliane, a pastora Juliana. Nós vamos estar orando por você, ministrando sobre a sua vida, declarando algo novo de Deus, uma nova história a partir da data de hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Assente-se por alguns instantes, rapidinho, quero deixar só alguns avisos importantes. Nós vamos começar da 0 hora, de amanhã, de hoje para amanhã, o nosso jejum, tá? Esse propósito de jejum é todas as nossas igrejas, todas as nossas igrejas no Brasil estão iniciando esse jejum. Nós vamos começar ele amanhã, dia 22, no caso de hoje para amanhã, tá? E nós vamos jejuar até o dia 4 de abril, que é o primeiro domingo de abril, que é o domingo da Santa Ceia do Senhor. Então nós vamos estar jejuando por 14 dias, e eu quero desafiar toda a igreja, todos os irmãos, a estarem participando desse jejum. Você também que está em casa hoje, que não está aqui no culto presencial, você pode começar. Você vai fazer o propósito que o Senhor colocar no seu coração, como você quiser jejuar. Se você quiser jejuar o jejum de Daniel, se você quiser jejuar de meia-noite a meio-dia, se você quiser fazer outro tipo de jejum, aquilo que o Espírito Santo direcionar você, tá? Eu quero desafiar você a estar entrando nesse propósito, orando pela nação, orando pela igreja, orando pelos nossos propósitos e orando também pelos seus propósitos. Quando nós encerrarmos o culto, as diaconisas vão estar entregando, um folder com todos os propósitos que nós colocamos aqui para esse jejum de 14 dias, e você pode acrescentar também os seus pedidos pessoais. É um tempo de guerra, é um tempo também de oração e de jejum, porque as batalhas são vencidas na oração e no jejum, amém? Então quero desafiar toda a igreja, toda a liderança a estar nesse propósito. Nós já estamos fazendo esse jejum também para culminar com um congresso de intercessão e ativação profética que nós faremos no dia 3 de abril, é o primeiro sábado de abril. Nós faremos aqui na nossa igreja, para toda a igreja, um congresso de intercessão e de ativação profética. Então já é um momento onde nós vamos estar falando muito sobre isso, sobre oração, sobre intercessão, sobre o profético de Deus na nossa vida, no nosso ministério e na igreja, tá? Então nós vamos estar finalizando esse jejum justamente dentro desse período do nosso congresso de intercessão. Então participe, é para toda a igreja. Domingo que vem nós vamos estar distribuindo as fichas de inscrição para os irmãos participarem, tá? Também quero lembrar os irmãos, você que está, no propósito do projeto Expansão, não deixe de contribuir. Procure o diácono Fábio, é ele que coordena essa parte do projeto Expansão. Nós estamos, fazendo as melhorias ali nas salas de aula. Nosso próximo alvo é fazer o muro, tá? Então nós estamos no projeto Expansão
com o propósito de guardarmos, juntarmos 10 mil reais, que é o valor aproximado que nós vamos gastar na terraplenagem. Nós vamos cortar uma parte daquele barranco, ali onde o muro já havia caído, já caiu, e nós vamos fazer um muro novo ali, né, maior, e vamos ampliar a entrada da igreja, tá? Nós já recebemos uma oferta abençoada, essa semana, segunda-feira agora chegou, né, uma quantidade grande de ferragem, dá para a gente fazer praticamente todo o muro, tá? Então nós já temos visto Deus abrir as portas, mas nós precisamos desse valor em dinheiro, porque o serviço da terraplenagem, a gente precisa pagar logo que ficar pronto. Então nós já chamamos aqui o irmão André, que vai coordenar essa parte da terraplenagem aqui. Ele já combinou com a gente um orçamento, tá? E ele está aguardando a igreja ter esse valor para a gente poder começar o serviço da terraplenagem. Logo que nós tirarmos a terra, nós vamos tirar aproximadamente ali de 30 a 40 caminhões de terra. É bastante terra. Logo que nós tirarmos essa terra, imediatamente nós temos que começar a fazer o muro. Não pode deixar o barranco cortado sem fazer o muro, tá? E aí então nós vamos começar a fazer o muro, mas aí nós vamos fazer com mutirão, né? Os irmãos vão vir para cá à noite e nós vamos começar a furar aquelas sapatas ali, para a gente poder levantar aquele muro ali em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Diga glória a Deus. Amém? Então juntos nós podemos alcançar, tá? Então eu conto com a presença, a participação, o apoio de todos os irmãos. Se você não tem contribuído com o projeto de expansão, procure o diácono Fábio, pegue um carnê, faça um propósito com o Senhor e mensalmente contribua em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Quero agradecer a todos os nossos visitantes nessa noite. Você é muito bem-vindo, a sua presença nos honra, tá? E nós agradecemos e esperamos que você tenha sido abençoado nessa noite em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu quero liberar a tua palavra de vitória, de bênção e de graça sobre a tua igreja. Eu declaro uma semana abençoada, vitoriosa. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dos teus filhos. Que o Senhor envie o teu anjo à frente, abrindo o caminho, tirando os empecilhos. Que esta semana seja uma semana de boas notícias, uma semana de vitória, para a glória do teu nome. Nós declaramos que todo empecilho, que toda artimanha de Satanás seja desfeita pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos graça, prosperidade, declaramos saúde, declaramos proteção do Senhor sobre a vida, a casa, a família dos teus filhos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe. Aleluia, estamos encerrados.